Você já começou a ler a Bíblia e percebeu que teve dificuldade em continuar mantendo uma constância de leitura ou uma dificuldade de compreender mesmo o que o texto estava querendo dizer? Bom, isso é uma dúvida e uma questão genuína e muito recorrente entre as pessoas adeptas ao cristianismo que estudam a palavra de Deus, que leem, que mantêm uma prática de leitura. Isso acontece por alguns diferentes fatores que a gente vai abordar neste vídeo e as suas possíveis soluções para que você possa manter uma vida de conexão real com a palavra de Deus, porque a palavra ela é muito importante. Um dos 5 solas da Reforma Protestante, o sola Escritura, escrito por Martinho Lutero lá 500 anos atrás, vai dizer que a Escritura, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática para que venhamos manter a doutrina original que foi proposta por Jesus Cristo e passada através dos ensinamentos dos nossos queridos apóstolos de Cristo, os 12 mais Paulo. Bom, também encontramos na própria palavra de Deus um texto em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que vai dizer pra gente que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Então, manter uma vida de conexão com ela e de conexão com Deus através dela é essencial. Um dos principais dilemas entre as pessoas que encontram enquanto estão lendo a palavra é a sua compreensão difícil. Isso acontece por conta das diferentes traduções que nós encontramos quando vamos ter a Bíblia no nosso idioma nativo. A Bíblia, como vocês bem sabem, ela não foi escrita em português, nem em inglês, nem em francês. Ela foi escrita em 3 idiomas, hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Esses idiomas, então, foram traduzidos para as línguas ao redor do mundo e para o português, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil. Existem 2 tipos de traduções. A gente poderia falar só sobre esse assunto em um único vídeo, destrinchando cada um dos tipos de cada uma das traduções que nós temos para o português. Mas eu não vou fazer isso, eu vou dar uma ideia geral. Existe, então, 2 tipos de traduções. A tradução por equivalência formal e a tradução por equivalência dinâmica. O que são cada uma dessas traduções? A tradução por equivalência formal vai traduzir as palavras por palavra do texto original. Então ela vai manter a estrutura do texto grego, do texto hebraico ou do texto em aramaico. Por isso que é muito mais complexo de se compreender, porque a estrutura da frase ela é diferente de como nós estamos acostumados no português. A gente precisa até fazer algumas adaptações quanto a isso quando a gente vai traduzir dessa maneira. As traduções mais recorrentes são a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Corrigida Fiel. Estas Bíblias são traduções mais antigas, então elas vão ser mais difíceis de serem compreendidas. Existe também a tradução por equivalência dinâmica, ou tradução ideia por ideia. Então a gente vai pegar o texto original, compreender o que ele diz, o contexto e todas as palavras que ele está apresentando para nós, e a gente vai traduzir ele de acordo com a ideia com que o texto está propondo. Qual é o problema, entre aspas, dessa tradução? É porque nós estamos passíveis de uma maior carga de intencionalidade de quem está traduzindo. O que significa que eu posso colocar alguma interpretação que não seja a mais coerente com a que o autor original tenha trazido para a gente. Mas não quer dizer que aquilo não é um texto também fiel e útil para nós. Bíblias com essa característica, a gente vai ter a NVI, a NAA, a NTLH, que é uma tradução ideia por ideia mais atualizada ainda, de acordo com a linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH vai traduzir de acordo com a fala que nós temos. A tradução do século XX, Almeida do século XXI, por exemplo, ela vai se aproximar dessa tradução ideia por ideia sem carregar as estruturas ou as palavras originais dos significados mais próximos
que nós encontramos uma tradução por equivalência formal, tá bom? O que eu aconselho para você? Utilize Bíblias que sejam de equivalência dinâmica ou ideia por ideia. Utilize a NVI, a NAA é a que eu mais recomendo. Utilize a NAA e não vai ter erro na maioria das vezes. Se estiver muito difícil, vá para uma NVI. Se estiver muito difícil ainda, vai para uma NTLH, para uma NVT. Traduções que vão trazer uma maior confortabilidade pro leitor, porque ela não vai traduzir da maneira como o texto, da estrutura do texto grego, do texto hebraico está escrito. Vai por traduções mais simples. Cuidado com as traduções que você tem utilizado. O segundo problema é, você quer entender exatamente tudo aquilo que você está lendo. Então a gente vai ler uma genealogia, a gente vai ler uma legislação que foi escrita no texto. Você não precisa ler e compreender e ter memorizado tudo aquilo em sua mente. Você pode retirar o ensinamento mais geral daquilo. Você não precisa se atentar tanto aos detalhes enquanto você está fazendo uma leitura da palavra de Deus. Esse também é um dos problemas. A gente precisa saber separar o que é uma leitura, o que é um devocional e o que é um estudo do texto bíblico, da teologia. Um estudo, a gente vai se atentar aos textos originais, a gente vai pegar pregações, aulas expositivas a respeito daquele texto. Um devocional, a gente vai meditar no texto, a gente vai tentar extrair o máximo daquilo que Deus tem para as nossas vidas nos detalhes, nos mínimos detalhes de um único versículo. Às vezes, a gente vai meditar em 2 versículos, em 3 versículos em um devocional. Numa leitura, a gente pode ler mais capítulos. Então a gente vai ler 1, 2, 3, 10, 20 capítulos em uma única leitura e não tem como a gente se atentar aos mínimos detalhes quando a gente está fazendo essa leitura. É uma leitura dinâmica, a gente está lendo e compreendendo o contexto geral, a gente não quer se atentar aos mínimos detalhes. Para isso que a gente tem essa separação de estudo, devocional e leitura. Enquanto você estiver lendo, não tente parar em cada palavra que você está. Outra questão também é que a gente precisa criar uma rotina de leitura, criar um momento específico que a gente vai ler. Isso é muito legal, não vou dizer que é essencial, que é primordial, porque tem momentos que a gente não consegue, tem momentos, tem rotinas, tem vivências que não permitem esse tipo de organização. Mas ler a Bíblia ao acordar é uma vantagem, porque a gente já está exposto ao primeiro momento do nosso dia, a gente já entrega a Deus lendo alguns capítulos, às vezes 1, às vezes 2 capítulos da leitura, já é maravilhoso. Ler antes de dormir também é uma dica essencial, porque até a leitura ela faz com que as suas capacidades cerebrais já vão tendo maior dificuldade de compreender. Então você vem de um dia cansado e você se expõe a uma leitura, você vai abaixando os níveis de dificuldade que você tem. Como que eu posso expressar isso? Você diminui a atividade cerebral, de fato, do que você estivesse mexendo no seu telefone, acessando as redes sociais, você está funcionando o seu cérebro a todo vapor, com máxima exposição de cores, exposição a estímulos que fazem você a todo momento ficar retido naquilo. Quando você tem uma leitura, você tem maior dificuldade, o seu cérebro então diminui a capacidade, diminui a velocidade com que ele processa aquilo. É uma vantagem até para você atingir níveis de sono melhor. A gente estabelecer horários específicos é primordial, eu diria. Não diria que é primordial, mas eu diria que é facilitador para a gente estabelecer uma rotina de leitura bíblica. A gente vai ver no livro Bons Hábitos, Maus Hábitos, de Andy Warhol, que quando a gente estabelece locais específicos e estabelece horários específicos para a prática de determinadas ações, a gente vai ter uma maior facilidade na criação de hábitos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Então, se você quer criar o hábito da leitura,
estabeleça horários, estabeleça momentos propícios, estabeleça gatilhos que você sabe que possam te levar a ler a palavra de Deus. Leia, tente pelo menos ler no seu quarto ou em um local agradável, que não tenha tanta exposição a carga sonora elevada. Desligue o seu telefone ou deixe ele longe de você para que ele não te atrapalhe quando você estiver lendo e buscando a presença de Deus. Porque mais do que ler, mais do que conhecer, nós lemos a Bíblia para se relacionar com Deus, para nos relacionarmos com aquele que nos deu aquele livro, e este livro que é sensacional. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. O cristão que ele não conhece aquilo que ele vive ou que deveria viver, ele não é um cristão genuíno. O cristão ele precisa conhecer as doutrinas fundamentais da Bíblia. Ele precisa entender que este livro molda o seu caráter, molda a sua vivência. Você vê que através desse livro pessoas são convertidas, pessoas saem das drogas, saem do crime. Este livro, ele tem um poder diferente dos outros. Por quê? Por causa dele, por causa que é um material diferente, algo mágico, místico. Não são as páginas, não é um material, composição química dele, mas sim o que está contido nele. O que está contido na Bíblia são as palavras de Deus. São as palavras daquele que nos entregou tudo que somos e tudo que temos. Aqui você encontra respostas para os maiores dilemas da sociedade. Você encontra respostas acerca da sua identidade. Se você não sabe quem você é, abra este livro e você verá, você é filho de Deus, todo aquele que crer no nome dele e confessar será salvo. Se você tem problemas com a existência do universo, compreenda que este livro tem as respostas. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Nós vemos que você tem problemas com a moralidade do homem. Você tem problemas com isso? Você encontrará respostas neste livro, porque em Adão todos nós pecamos, todos nós caímos. Você tem problemas com pessoas que se desviam de caráter. Você vai ver a apostasia neste livro. Então, conhecê-lo é mais do que ter o conhecimento de uma religião, é ter o conhecimento de fato. Este livro é o que traz as respostas para os dilemas da sociedade. Conheça a Bíblia e você conhecerá mais do que quem você é, como conhecerá o mundo que está ao seu redor. Além de se relacionar com Deus, porque se você quer ouvir a voz de Deus audivelmente, sabe qual que é a melhor técnica para ouvir a voz de Deus audivelmente? É ler a Bíblia em voz alta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a Bíblia. Claro, o texto original, obviamente. Ela não contém as palavras de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém partes da palavra. Não tem erros na Bíblia. Ela é a Escritura revelada. Ela é a palavra que é escrita, o verbo escrito. Leia e conheça este livro, porque ele é fundamental. Um cristão sem uma Bíblia é um cego sem a muleta. Um cristão sem a Bíblia é um peixe sem água. Não tem como, meus irmãos. Então, para que você não viva uma vida longe da presença de Deus, conheça Ele, conheça o seu livro, conheça as suas doutrinas, conheça quem Ele é através do seu livro. Se relacione com Deus. E para que você crie esses hábitos, faça isso. Busque uma tradução melhor. Não melhor, mas mais próxima de uma facilidade de leitura. E quando for estudar, busque materiais que possam te ajudar nesses estudos. Quando você for conhecer este livro, saiba que existe um Deus que é o seu professor. Então peça a Ele o discernimento. Peça ao Espírito Santo que lhe revele aquilo que está escrito.
Fale assim: Espírito Santo, eu não estou conseguindo compreender o que está escrito nesta passagem. Me traga a sua revelação. Antes de ler a Bíblia, ore ao Senhor para que te traga discernimento. Depois de ler a Bíblia, ore ao Senhor para agradecer, na verdade, agradecer, Deus me livre, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz e pelas palavras que Ele te propôs, que Ele te proporcionou. Agradeça a Deus e viva com Ele. Leia 1, leia 2, leia 3 capítulos por dia. Isso já vai fazer uma diferença absurda em quem você é. Fiquem todos com Deus. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e agregado na sua vida. E me conta aqui nos comentários algo que eu deixei passar, alguma dica, algum problema que você tenha a respeito da palavra de Deus, alguma coisa que dificulte a sua leitura e algo que eu possa te ajudar a melhorar. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.